Nosso protagonista Makoto zomba de vários isekais estereotipados. Ele começa sendo atropelado pelo Truck Khan e conhece heroínas fofas. Ele explica que seu isekai tem heroínas, mas ele está constantemente sendo derrotado. Ele tem a pior sorte e a sua vida se tornou uma piada. O nome da história de hoje é Tsukimichi. Pessoal, esse vídeo deu muito trabalho, 40 minutos, não é pouca coisa. Deixa seu like pra fortalecer, vamos bater pelo menos 1000 likes nesse vídeo. Eu sei que vocês conseguem. Uma olhada no passado mostra o Makoto vivendo um dia comum e pacífico. Porém, durante uma noite, ele adormece e descobre que estava falando com um deus. O nome do deus é Tsukiyumi, e ele explica que fará do Makoto um herói e o entregará a uma deusa em um outro mundo. Ele revela que os pais do Makoto são daquele outro mundo, e devido a certas circunstâncias, seus pais assinaram um contrato com a deusa desse outro mundo, que afirmava que um dia daria a ela a coisa que fosse mais importante para eles. Se o Makoto recusasse, então uma das suas irmãs seria levada no lugar dele. Então ele concorda em ir, mas tem apenas um pedido. O deus já sabe do que ele precisa e garante ao Makoto que ele vai se desfazer de todos os inúmeros produtos adultos que o Makoto tem. O Tsuyumi quer conceder a ele todo o poder que ele puder, mas a deusa começa a tomar o Makoto prematuramente. O Tsuyumi avisa que a deusa é um pouco estranha, então ele terá que exercitar a paciência. Ele chega no outro mundo enquanto a deusa explica que os demônios estão apenas fazendo o que querem, por isso ela o convocou. No entanto, a deusa não consegue deixar de rir do rosto horrível do Makoto e o chama de patinho feio. O Makoto não gosta muito disso, mas ela não liga muito pra tudo e diz que tem outros heróis que ela pode confiar. A deusa não quer desperdiçar um único pedaço de poder com ele, mas dá a ele a habilidade de entender todas as línguas, além da linguagem humana. Ela o manda embora e espera que a queda o mate. Enquanto ela esperava não ver o rosto dele nunca mais, momentos antes de cair e morrer, o deus vem se desculpar pelo comportamento da deusa. Ele garante ao Makoto que estar lá não é tão ruim. O mundo em que ele vivia antes era um mundo áspero e árido. Nesse mundo, o Makoto será libertado dos fardos do outro mundo, e aqui ele deve ser muito poderoso. O Tsuyumi aponta que a deusa o tirou de papel de herói para que ele possa fazer o que ele quiser sem restrições. Quando ele sai, o Tsuyumi concede oficialmente ao Makoto liberdade nesse novo mundo, e o Makoto aceita com entusiasmo. No entanto, 3 dias se passaram sem que nada acontecesse. Ele não encontrou comida ou água, nem conheceu uma única pessoa. Então ele escuta gritos pedindo ajuda, e ele vai de bom grado pro resgate. O Makoto fica chocado ao ver que estava resgatando uma coisa ali parecida com um porco humanoide, e se surpreende quando ele destrói completamente o monstro com um simples chute. O porco se apresenta como Ema, a orc, e ela não consegue entender como que eles estavam se entendendo. O Makoto tenta dizer a ela que ele é amigável, mas ela aponta como ele não é muito gentil. O Makoto explica que ele estava procurando por qualquer aldeia humana, mas ela explica que não há ninguém por ali, porque eles estão em um lugar chamado de The Westland, na borda do mundo. A Ema revela que ela estava indo para a Montanha Divina para se oferecer ao Shin como um sacrifício na esperança de levantar uma névoa que está destruindo a sua vila. Ela se oferece para levá-lo a algum lugar para se recuperar. Então ele pensa sobre o quão legal ela é e a considera salvá-la. O Makoto rapidamente percebe que se ele a resgatar, ela se tornará a primeira pessoa que ele vai salvar, ou pelo menos uma noite. A Ema o leva para comer nas proximidades e alguns orcs têm certeza de que o Makoto deve ter algum demônio no seu sangue, já que ele é tão bom. O Makoto feioso pede a Ema para ensinar a ele um pouco de magia. Ele lança um feitiço, mas explica que é difícil para ela, já que é um idioma que ela não fala. O Makoto não se preocupa com isso porque ele entende que sabe falar todos os idiomas e usa isso para fazer a magia. Eles ficam surpresos com isso enquanto ela pergunta em que nível ele estava, mas o Makoto não tem ideia de que nível ele estava. Todos se reúnem enquanto a Ema se prepara para medir o seu nível. Ela acha que ele tem um nível de pelo menos 200 ou 300. Mas todos ficam chocados ao ver que ele tem apenas o nível 1. O Makoto deixa um bilhete explicando que pegou a lista de feitiços que a Ema deu a ele e vai subir a montanha para ver o que ele pode fazer sobre o Shin. Na montanha, o Makoto explica que prefere apenas conversar com o Shin, mas se precisar lutar,
ele vai fazer isso. Ele descobre que não precisa dizer o encantamento em voz alta. Ele se surpreende lançando um ataque que causa danos muito altos, e explicaram que eles estavam apenas usando o nome do Shin para assustar e controlar os orcs, demônios que apareceram ali do nada. Além disso, o Makoto destruiu a sua casa agora, então o verdadeiro Shin certamente ficará chateado e mostrará a sua ira. Então o Shin se revela como um dragão enquanto ele ataca o Makoto dentro de uma névoa. Ele se pergunta se esse é o poder que o Tsuyomi deu a ele. O Makoto usa seu ataque de fogo e o Shin fica chocado porque ele deveria ser resistente ao fogo. O Makoto usa o seu ataque que ele chama de Soco do Desespero. O dragão se pergunta que tipo de criatura seu oponente é, enquanto leva dano mesmo que seja invencível. O Makoto acerta um super soco, mas o Shin afirma que acabou quando ele usa sua ilusão de memória. E o Makoto tem uma memória da sua crush, convidando ele para sair, sem mais nem menos. O Makoto lista todos os seus problemas, e a sua crush tenta de qualquer maneira continuar com isso. O dragão olha dentro da mente do Makoto e descobre que ele é um visitante de outro mundo e quer perguntar a ele mais sobre isso. A crush do Makoto admira ele porque ela gosta de passar mais tempo com ele, mas ele percebe que isso não é real, tá muito estranho. O que realmente aconteceu naquele dia é que ele fez ela chorar. A ilusão é quebrada e o Makoto começa a entender o poder que o Tsuyomi deu a ele. Ele é capaz de criar uma área de semicírculo ao seu redor e manipular o espaço dentro dele. Por exemplo, ele é capaz de sentir coisas dentro da área e aumentar a força de qualquer coisa. O Makoto então se liberta com esse poder incrível. Mas o Shin pensa em como ele não sente mais nenhuma hostilidade em relação ao Makoto. O Shin pede desculpas e pede para entrar em contato com o Makoto. Ele explica que ambas as partes serão fortalecidas. Se eles fizerem um contrato vai ser perfeito. O Shin quer ser o seu companheiro leal e promete não decepcioná-lo. O Shin explica que estava extremamente interessado nas memórias do Makoto, fazendo ele se perguntar o que o dragão viu. O dragão não revela o que viu, mas explica que seria legal o Makoto concordar com o contrato. O Makoto decide concordar e o dragão começa um contrato dividido de 50-50. O Makoto facilmente o domina, então o dragão tenta uma divisão de 70-30. O Makoto ainda é muito excepcional, então o Shin tenta uma divisão de 80-20. Isso atinge um equilíbrio muito melhor. Nesse ponto, o Shin é praticamente o escravo do Makoto. O Shin tem certeza do tempo que ele pode passar com o Makoto e que isso vai ser o melhor momento da sua vida. O dragão se transforma na primeira heroína do Makoto, então ele descobriu que o chamado incrível do Shin pode manipular o espaço, ler memórias e se especializar em ilusões. O Shin explica que 80-20 do contrato forçam o ser mais fraco a assumir uma aparência mais tranquila em relação ao outro. Então, a Shin abre um portal para um semimundo que ela controla. Quando eles entram, embora ela não reconheça, ela sabe que deveria estar vazio, mas surpreendentemente estava cheio de coisas que o Makoto reconhece. E ele pode sentir o quão grande é o local. Ele percebe que esse mundo só pode ser alcançado através da névoa da Shin, e suspeita que a deusa estúpida não será capaz de mexer com ele lá. Ele pensa que, fazendo uma cidade ali, seria o lugar mais do que perfeito para ele morar. Eles voltam e encontram a Ema procurando pelo Makoto para impedir que ele lute contra o dragão. No entanto, a Shin a choca quando ela explica que eles formaram um contrato e o Makoto é o dominante aqui. Ela não acredita, mas é forçada a acreditar quando a Shin dá a ela algumas escamas antigas. A Ema fica muito grata e os outros orcs também. A Shin pergunta se eles gostariam de viver em uma rica e terra fértil. No dia seguinte, o Makoto fica chocado ao ver que os orcs estão empacotados e prontos para se mudar para a cidade Demi. A Shin pegou a Liberty para transportar uma variedade de criaturas para lá, mas o Makoto estava preocupado que ela possa ter levado perigos. Então uma criança diz que protegerá todos, enquanto chocado, o Makoto pensa que essa era a filha da Shin, mas a Shin explica que essa é apenas um pequeno fragmento dela. Todos os orcs expressam como estavam animados de apoiar o seu salvador. Então o Shin os absorve junto com toda a vila no mundo Demi. Ela proclama que eles são os primeiros residentes da sua nova cidade, e o Makoto se pergunta se ela planeja absorver todos que encontrarem.
Os dias vão se passando, enquanto Makoto aprende a controlar todos os elementos e explica que tem afinidade com água. A Shin fica assistindo as memórias do Makoto e ela reclama que tudo que o Makoto faz é praticar magia. E ele explica que é porque ela não o deixa ajudar os aldeões, já que ele deveria ser o dono da terra. Ele não quer que ela assista mais nada histórico. Então ela o envergonha puxando acidentalmente uma das suas memórias. A Shin aponta como é inconveniente assistir programas diretamente das suas memórias, já que ele não pode se mover, e ela decide tentar fazer uma TV para armazenar suas memórias gravadas. A Shin deixou algumas memórias ali, e o Makoto lembra que seus pais eram desse mundo. Ele aponta que ele tem um objetivo agora, porque ele quer seguir o caminho que os seus pais seguiram, e exclamou que não será um inútil como a deusa queria. Por perto, os orcs estão tendo dificuldades para limpar uma área para o Makoto e a Shin, porque as árvores são muito duras. O Makoto tem uma solução. Ele pega sua pequena espada, pega o poder que o Tsuyomi deu a ele, então ele deu fortalecimento à espada e corta a árvore dura como se fosse manteiga. O Makoto se fortalece para movê-la e então ele usa sua mana para poder curar o orc que se machucou. O Makoto descobriu que não pode se curar, apenas curar os outros. Então a Shin chega com um anão ferido e explica que o local, que se chama Demi, foi atacado por uma criatura peculiar. O monstro aparece porque ele foi atraído pela Shin. Ela explicou que não pode lutar porque estava segurando o anão agora e não tem uma espada. O Makoto deve fazer todo o trabalho enquanto ela protege os orcs e o anão. O monstro era uma aranha negra do desastre e é uma criatura antiga. A sua forma interna significa que ele perdeu a cabeça e vai comer qualquer coisa. O Makoto assume que o inseto é fraco ao fogo e corta sua perna. Ele planeja usar o fogo em sua espada para atacar, mas a aranha está acima dele e o Makoto fica chocado ao ver que ela se regenerou tão rápido assim. A criatura continua atacando e se regenerando, mesmo quando o Makoto usa um ataque que ele deixou carregando no ar. O Makoto percebeu que ficou mais calmo durante as lutas e ficou feliz com isso. Mas infelizmente, parece que a aranha começou a absorver os seus ataques para se curar, e explicando que as armas dos anões mais velhos não poderiam nem feri-la, o Makoto usa um poderoso ataque de lança de fogo, mas a aranha se cura instantaneamente. Ele tenta usar o seu poder como defesa, mas a aranha quebra o Makoto e percebe que ele está prestes a perder. Ele se recusa a aceitar isso e surpreende a todos ao libertar e desencadear um poderoso ataque. Todos ficam muito chocados. Estava muito claro que o Makoto estava se segurando para o bem de todos. O Makoto então desencadeia um ataque de água inspirador que causa um dano imenso na aranha, mas ele desmaia. A Shin fica ainda mais chocada quando a aranha se regenera e ela estava para comer o Makoto, mas felizmente a aranha só quer abraçar o Makoto porque ela adora sentir dor e o Makoto fez um ótimo trabalho. A Shin explica que quer que o Makoto descanse um pouco e lembra o seu velho conhecido. A aranha diz que gostaria de ficar com o Makoto para sempre e a Shin explica para ela que ela é praticamente a sua serva. A aranha fica espantada ao ver que o contrato deles transformou a Shin em um humano. A Shin convida ela a fazer um contrato também, e elas decidem fazer o contrato para ele e pegar o consentimento mais tarde. Ao acordar algum tempo depois, o Makoto fica surpreso ao ver que a sua ferida havia cicatrizado, e ainda mais surpreso ao ver que a sua nova heroína estava jurando servi-lo por toda a vida. O Makoto então fica incrédulo quando escuta que essa garota é a aranha, e ele pensou que o consentimento fosse necessário para o contrato. A Shin diz que é melhor do que ser seguido por uma aranha gigante o tempo todo, e o Makoto aponta como a Shin é leal, mas ele deve explicar como ele estava sendo apenas sarcástico. A Shin explica que os anões mais velhos são famosos por fazer artefatos sagrados. Quando o anão se apresenta como Baron e agradece ao Makoto por salvar a sua vila da aranha, o Baron pede que seu povo tenha permissão para se mudar para o mundo Demi, e o Makoto rapidamente concorda com isso. A Shin o interrompe para explicar que os anões terão que fornecer armas e eventualmente pagar impostos, mas o mais importante é que eles devem se submeter ao Makoto como seu senhor.
O Baron concorda e a Shin dá a ele algumas escamas de dragão para ajudar ele a convencer o seu povo. Mais tarde, o Makoto explica que ele passa horas todos os dias fora do mundo Demi para rastrear o caminho dos seus pais, em busca de assentamentos humanos, e ele encontra um à distância. Mas nesse momento, ele é chamado pela Shin com um assunto urgente. No entanto, acaba sendo apenas que as duas garotas querem nomes. O Makoto quer chamar elas de Aranha e Dragão, mas elas odeiam isso. Então ele surge com uma mulher samurai chamada de Tomoe pra Shin, e ela ama isso. A Aranha chama ele de seu querido marido, e o Makoto não gosta muito disso. Então ele dá o nome a ela de Mil, e ele explica que significa água em outro idioma, e água é seu elemento preferido, o que faz ela se sentir muito especial. Depois de revelarem seus nomes aos cidadãos, o Makato não consegue entender o que estava acontecendo, porque tem várias espécies novas que ele nunca tinha visto na cidade, ou até mesmo no mundo por aí. Então, ele chama o Makoto de mestre. O chefe dos anões se apresenta enquanto afirma o quão peculiar é o rosto do Imaculado. Ele suspeita que o Makoto foi enviado em missão pela deusa, mas o Makoto explica que ela simplesmente o jogou para fora como um lixo. Os anões também não gostam dela e aponta como isso torna servi-lo muito mais interessante. A Tomoe conversa com todos e a Mil apresenta seus seguidores chamados de Aokai. Eles estavam loucos, mas recuperaram os sentidos graças ao recebimento da essência do Makoto. Ele não tem ideia do que isso significava, mas a Mil explica que é o sangue que ela tinha pegado dele antes e choca ele quando ela mostra como eles absorvem. O Makoto diz a eles para viver em qualquer parte da Terra, mas não é para lutar por ela. Ele interrompe seu discurso porque precisa desesperadamente encontrar humanos como ele para interagir. Ele segue em direção à vila que ele viu antes e instantaneamente encontra uma garota na frente dele. Ela corre de medo e ele não consegue entender o porquê e verifica se há monstros atrás dele. Depois de andar bastante, ele finalmente chegou à vila, mas percebe que os aldeões estão aparentemente se preparando para um ataque. Ele começa a atacar o Makoto, mas ele não consegue entender a língua do pessoal e eles não conseguem entender um ao outro. Ele se lembra do quanto odeia a deusa, desde que ela o deixou entender todas as línguas, exceto dos humanos. A Emi explica que a linguagem humana é chamada de comum, porque os humanos são a espécie mais próspera do mundo. Todos os outros são capazes de entender comum, mas o Makoto aponta que não pode falar. Não é motivo de atacar também. O pessoal fala que não é só por isso. Então é revelado que ele deve ter sido atacado pela sua aparência. E todos dão risada porque ele deve ser muito feio. Eles concordam que o seu rosto é único, mas explicam que a sua mana que sai dele distorce toda a sua área ao redor. E para os humanos, deve parecer que vários reis demônios apareceram de repente. A Ema tenta ensinar ele a suprimir a sua mana, mas ele ainda parece um grupo de demônios. Ele se recusa a desistir e anuncia a intenção de dominar o comum e obter uma armadura que pudesse suprimir a sua mana. Ele precisará de uma máscara para esconder o seu rosto. Uma semana se passa. Como ele só aprendeu a ler e escrever comum, 2 semanas se passam e o anão dá a ele um anel que absorve tanta mana que mata quem a usar. É um anel amaldiçoado que deveria ser removido imediatamente, mas quebra assim que o Makoto o coloca. O anão fica desapontado consigo mesmo e jura que vai fazer um anel que definitivamente matará o Makoto. Algum tempo se passa e o anão revela um anel que absorve mais mana do que o anterior. Ele muda de cor, de branco para vermelho. Isso significa que ele estava no limite e deve ser removido. O Makoto, com confiança, afirma que eles estão prontos quando ele veste o seu disfarce. Mas, instantaneamente, ele percebe o quanto eles resistem. Eles continuam com o seu plano de qualquer maneira e entram na aldeia. Ele finge ser um filho de um comerciante rico vendendo maçãs. Então, eles vão ao mercado. Alguns humanos estão lá e ele aponta como ele era azarado por se parecer com ele. Então, eles tentam se registrar em uma guilda de aventureiros. Mas a balconista aponta como Makoto estava vestido de uma maneira estranha. As garotas vão em sua defesa enquanto explicam que ele é filho de um vendedor rico mercador.
Uma maldição foi colocada sobre ele, o que o obriga a usar uma máscara e não permite que ele fale com ninguém. Então Makoto deve usar a magia para se comunicar. A balconista pede desculpas e explica que todos os aventureiros começam no nível 1 e eles podem fazer os trabalhos especiais, embora isso permita que eles subam de nível. O Makoto percebe que esse é um alto risco, mas o sistema de auto-recompensa é muito bom. O melhor aventureiro na sua guilda é chamado de Ace, que tem uma classificação dupla e o nível 444. A Tomoe e a Mil têm os seus níveis testados, mas os pergaminhos sobem elas para o nível 400 direto. Eles têm que trazer um pergaminho maior que mede até o nível 1600. Todos ficam em descrença absoluta. O nível da Tomoe é 1320 e o da Mil é 1500, podendo subir ainda mais. Nem a Tomoe acredita nisso. O próximo nível já é separado e é da classificação 920, com triplo S. O nome dessa pessoa é Sofia, matadora de dragões. O Makoto se pergunta se seu nível aumentou, mas ele descobre que ele ainda é nível 1. Depois eles terminam e o Makoto fez a conversão para descobrir que uma noite ali custava 6 ouros ou 600 mil ienes. Isso é muito dinheiro. Então a Tomoe negocia mostrando o seu nível e aponta como as tábuas do piso começaram a apodrecer. O balconista reduz o preço, mas o nosso grupo se pergunta como tudo é muito caro nessa vila. Em seguida o Makoto aponta como eles foram seguidos desde que deixaram a guilda. Os comerciantes são alvos fáceis, então o Makoto os impede de ir jantar, porque a Tomoe é designada para cuidar dos seus produtos. E ela faz exatamente isso. Nós vemos como o Makoto e a Mil estavam voltando do jantar e os dois são parados por uma jovem. A Mil explica pra garota que ela não tem nada a ver com eles e pede pra ela se afastar. A garota se chama Renin e ela tem um pedido para eles. O Makoto não pode falar a linguagem humana comum, então ele usa magia para se comunicar e ela explica que a sua irmã desapareceu há um mês. A Renin foi chutada de onde eles estavam hospedados e o Makoto percebeu que essa cidade no fim do mundo é muito suspeita. Perto da Tomoe, ela defende a sua carroça cheia com mercadorias e tenta se conter, mas percebe que a sua espada pode estar muito afiada. E a Tomoe traz um dos homens que atacaram ela para um interrogatório, mas o Makoto a repreende por ter ido longe demais com alguns deles. A Renin agradece por aceitá-la e percebe o Makoto tentando falar. Infelizmente, eles soam como bobagens de um pro outro. A Renin pediu para Tomoe buscar a sua irmã e ela diz que ela era uma boa menina. A Mil volta e percebe que o Makoto estava parecendo um pouco estranho e ele explicou que aqueles ladrões estavam na guilda mais cedo. A Tomoe checou as suas memórias e a irmã da Renin se parece com a sua crush, que se chama Hasagawa, do ensino médio. Em outro lugar, as duas garotas apontam o quão agressivo o Makoto estava agindo depois que ele viu o desenho da irmã da Renin. A Mil pergunta se é um conhecido dele, mas a Tomoe explica que o Makoto não tem nenhum conhecido nesse mundo. Ela explica que sabe disso porque olhou as suas memórias, o que deixa a Mil com muitos ciúmes, mas independente disso, as duas decidiram que precisam encontrar a garota para que o Makoto não seja mais tão intenso assim. Na vila, o Makoto ajuda a Renin a ser capaz de dirigir uma carruagem e assume que a sua irmã deve estar muito orgulhosa da Renin. Então, ela se lembra de como a sua irmã estava preocupada e estava se preparando para uma aventura por conta de uma dívida que ela estava devendo. A sua irmã voltou toda machucada e disse que logo explicaria porque ela falhou na sua missão. Ela diz a Renin para ir para outra cidade sozinho o mais rápido possível, pois ela está com muitos problemas com a sua dívida. Mas a Renin foi pega. Então, nós vemos a irmã da Renin enquanto ela explica que a sua família sempre foi aventureira. Um deles perdeu a preciosa espada curta da sua família. Ela entrou em Westland, no canto mais distante do mundo, para restaurar a honra perdida da sua família. Mas ela falhou e pede desculpas a Renin ao se despedir. Mas então a Tomoe e a Mil chegam ali. A Mil aponta como eles devem ter usado a garota. E a Tomoe usa a magia para curar ela. Isso a impressiona quando ela é instantaneamente curada. Antes que elas possam escapar, elas encontram o aventureiro Ace, que é considerado o mais forte da cidade. Na vila, Renin percebe o quão estranho é que o Makoto não pode falar e usa roupas estranhas, e ela também começa a temê-lo.
A Renin diz a ele que tem que correr para sua casa para pegar algo, mas o Makoto usa sua chave para descobrir que ela estava encontrando com os ladrões. A Renin explica a eles que a carruagem do Makoto carrega uma fruta estranha que ele disse ter encontrado em uma vila na névoa. Ele conseguiu vendê-la por 500 de ouro. Então o ladrão instruiu ela a roubar o ouro dele. A Renin não quer fazer isso, mas o ladrão explica que seria o suficiente para pagar a dívida da sua irmã e eles seriam libertados. A Renin odeia a ideia de roubar de alguém que foi tão gentil com ela, mas além disso, é pelo bem da sua irmã. Ela deve concordar com isso. O Makoto os observa e aponta como é imperdoável as ações dos ladrões. De volta às meninas, elas ficam surpresas ao descobrir que o Ace estava lá para salvar a Tomoe. E ele diz que é o chefe dos ladrões. As garotas apontam como Ace apenas fez com que seus lacaios fizessem um trabalho sujo para que ele possa se jogar como um herói. Os lacaios do Ace estão convencidos de que as garotas, de alguma forma, falsificaram seu nível de poder quando foi medido na guilda e apontam o quão ruim é a ideia. Eles explicaram que, não muito tempo atrás, um demi-humano com um grau horrível de mana apareceu fora das paredes dessa vila e, se elas continuarem fingindo que são tão fortes assim, elas podem ser solicitadas para lutar. A Tomoe fica sem acreditar nisso porque eles estão falando do Makoto e elas fingem estar com medo dele. O Ace oferece dinheiro e fama às garotas se elas entrarem pro grupo deles, mas elas se recusam. Ele não consegue entender por que elas permanecem fiéis ao cara mascarado e o chama de idiota. As duas ficam muito bravas e atacam o Ace. O Ace estava completamente ileso porque tem uma barreira muito poderosa ali. Ele as lembra de que ele é um aventureiro mais poderoso da vila e tem um equipamento de força e riqueza para apoiá-lo. No final, a Renin luta contra a decisão enquanto o estalajadeiro tenta enganar ela. Mas nessa hora, o Makoto aparece para impedir ele e a Renin agradece enquanto o Makoto fica ainda mais bravo com os ladrões e se pergunta se as garotas estão bem. De volta com a Tomoe, ela pediu que o Ace não morresse quando ela o socar. A Mil quer lutar com ele também. O Ace é muito insultado e fica chocado quando a Tomoe destrói a barreira e jogou ele para longe com um único soco. O Ace e o seu grupo não têm chances. Quando a Mil pula, ela dá um tapa na cara dele que fica toda inchada. As garotas fazem um trabalho rápido e a Tomoe garante que a Mil estava segurando seu poder. As duas decidem aumentar o corredor para obter mais espaços e elas acabaram destruindo todo o prédio. O Ace tenta levar a menina como refém, mas é inútil. Ele é facilmente derrotado. A Tomoe fica feliz, mas ela e a Mil se desentendem por um segundo. Elas começam a destruir tudo ali, mas logo em seguida a Renin aparece e as irmãs finalmente se reuniram. A Toa agradece às meninas por resgatarem ela e o Makoto pensa em como, além de cabelo ruivo, ela é uma cópia exata da Hasagawa. O Makoto então estranhamente pediu a Mil para fazer um pouco de seda e surpreendentemente amarrou as duas. Ele elogia as duas por resgatarem a Toa, mas aponta como elas destruíram toda a vila. Ele as envia para refletir sobre suas ações e percebe que ele não vai ser capaz de se esconder por muito tempo. O Makoto então nos explica algumas coisas que aprendeu sobre esse mundo. A deusa favorece os humanos e os tornou bonitos e impulsionados pelo ressentimento. Demônios começaram guerras com humanos por toda a terra. Como um só desprezado pela deusa, o Makoto não sabe falar comum e foi rejeitado pelos humanos. Agora, a fim de traçar o caminho de seus pais, o Makoto e seus novos companheiros viajam de uma vila para outra. Eles fazem uma parada onde alguém fala sobre como uma vila inteira foi destruída por monstros. Na verdade, foram as garotas que fizeram isso, mas a Tomoe apagou a memória de todos, exceto aqueles do seu grupo. As duas ainda estavam disputando, e o Makoto diz que a Mil é mais forte porque ela tem um nível superior. O Makoto quer separar elas, então ela explica para Tomoe que um samurai vagou por terras inóspitas sozinho para aprimorar as suas habilidades. E nessa hora, a Tomoe obtém permissão do Makoto para sair sozinha para treinar. O grupo continua sua jornada, mas param por um momento para que a Mil possa limpar o caminho das abelhas perigosas.
Eles encontram um conjunto de diferentes abelhas, mas a Mil não quer lutar dessa vez, porque os outros grupos avisaram para não destruir a cabeça das abelhas. Isso significa que o Makoto deve lutar, e ele pensa que eles disseram que a cabeça é o ponto fraco das abelhas. Elas o corrigem bem na hora, e o Makoto passa a derrubar todas as abelhas com um arco e flecha. A Towa ajuda a separar os monstros por materiais, e eles finalmente chegaram à próxima vila, onde o Makoto deve se registrar de novo como aventureiro, já que seu primeiro registro foi perdido quando a primeira vila foi destruída. Ele encontra um pedido especial de trabalho e felizmente é apenas um pedido dos olhos de Ruby que eles acabaram de receber, derrotando as abelhas. A jornada do grupo terminou quando eles dividem os materiais e decidiram fazer um jantar de despedida. Então nós vemos que seus cartões de guilda são inapropriadamente de alta tecnologia para esse mundo, pois permite que eles se comuniquem entre muitas outras coisas. O Makoto não estava reclamando, mas como eles conseguem tudo isso ao custo de uma escassa taxa de registro, ele fica muito feliz. Depois disso, eles vão comer e o Makoto se entrega ali. Ele explica que usará os olhos de Ruby para uma missão e é abordado por outro membro bêbado. A garota assume que o Makoto deve ser muito forte e depois de vê-lo usar um arco, o desafia para uma queda de braço. Ele vence facilmente a garota e é verificado para ver quanta carne a Mil planeja comer. A Towa pergunta se a missão do Makoto é um trabalho para a empresa Hembrat, e assim ela explica que escutou alguns rumores preocupantes sobre eles. O jantar acabou, mas o Makoto pediu a Mil que fosse para a pousada sozinha para que ele pudesse pegar alguns materiais da sua carruagem. Ele teme que ladrões possam aparecer e revela que a Towa disse a ele que coisas ruins acontecem com pessoas que aceitam empregos da Hembrat. A Mil concorda em ir para o quarto, e aqui ela lembra que a Tomoe tinha ido embora para treinar. Isso significa que ela pode ficar sozinha com o Makoto, e ela considera apenas mostrar sua cama para que eles tivessem que dividir juntos, uma cama só. Mas logo o Makoto chega e a Mil fica desapontada ao ver que ele foi dormir direto. Então nós vemos que o Makoto aprendeu a usar a névoa. Ele explica que estava pensando em abrir uma empresa. A Ema dá a ele um relatório sobre cada espécie ali, começando com a forma como os anões estão trabalhando na construção e reparo, enquanto também fabricam equipamentos para o Makoto para testar. As Alkais decidiram se estabelecer nas montanhas e os orcs e os lagartos estão se ajudando. Os lagartos também estão limpando as terras agrícolas e guardando as aldeias. Os orcs estão principalmente construindo uma residência para ele morar, mas é muito grande, então a Ema explica que, além de ser a casa dele, também será usada para reuniões. Nessa hora, o pequeno fragmento da Tomoe explica que a sua conexão com a Tomoe tem sido irregular ultimamente. Então aqui um outro anão chega para chamar o Makoto para o seguir. Ele mostrou várias armaduras que ele construiu, e assim ele vai poder andar por aí. O Makoto mostrou a armadura de couro, metal e escamas, mas o Makoto se recusa a usar qualquer uma delas, porque ele precisa se parecer mais com um comerciante do que com um guerreiro. Então o Makoto escolheu um sobretudo, e o anão explica que esse sobretudo absorve mana como seu anel, só que ele é muito mais rápido. Ele vai matar qualquer um que o use instantaneamente. Mas Hug fica impressionado ao ver o Makoto já usando a roupa. Ele era de alta defesa, mas o Hulk explica como é reversível, e quando está vermelho, ele prioriza a mobilidade ao invés da defesa. Ele dá um teste de velocidade ali, mas Makoto descobre que já absorveu o seu limite de mana, e o Hag jura fazer uma roupa que matará o Makoto instantaneamente. Depois disso, ele decide se encontrar com seus clientes sozinho, e ele traz com ele seus materiais necessários para Rembrandt. Ele fica muito animado ao ver que seu primeiro trabalho está indo tão bem até agora. Nas aventuras, a liberação da guilda procura uma pessoa que possa assumir o cargo na Rembrandt, e ele é informado de que era uma pessoa baixa com uma máscara. O pessoal fica louco da vida. Nas contas com o Makoto, o cliente se apresenta como Patrick, e o Makoto explica que devido a certas circunstâncias, ele deve se comunicar apenas por escrito. Ele revela que ele é nível 1 no ranking, e esse é seu primeiro emprego. O Makoto declara sua intenção de um dia abrir a sua própria empresa, mas se registrar como um comerciante primeiro era necessário.
e o Patrick entende que ele deve estar tentando estabelecer uma conexão com a sua empresa. O Patrick afirma que o Makoto fez tudo errado e não tem mais nada para eles discutirem. Acabou aqui. Ele aponta que os olhos de Ruby são muito difíceis de se obter. O aventureiro de nível 1 nunca seria capaz de concluir o trabalho. É claro que ele fica chocado ao ver que o Makoto já tem elas. O Patrick pede desculpas, revelando a sua razão para desejá-los. Ele quer fazer um remédio mágico para sua esposa e filha. Elas sofreram um ataque, uma doença de nível 8 causada por uma bruxa, e não há como salvá-las, exceto tratá-las com uma cura de ambrósia. O Makoto explica que conheceu alguém que é habilidoso em alquimia e pede que essa pessoa faça o remédio, pois isso economizará tempo. O Patrick aceita porque eles precisam economizar o máximo de tempo possível, pois precisaram encontrar mais do que 2 olhos. Ele fica chocado, ainda mais chocado, quando o Makoto mostra a ele que tem mais olhos. Todos estão sem acreditar. Com a boa notícia, o Patrick explica que o remédio será feito mais tarde. O Patrick deseja boa sorte ao Makoto em passar no teste da guilda dos comerciantes. Mas é claro que ele não sabia que tinha um teste ali. O Makoto chega na guilda dos comerciantes e ele descobre que há 2 testes. O teste escrito, que tem um manual, onde ele pode ler tudo o que ele precisa. E se ele passar nesse teste, há um teste prático, onde ele será solicitado a adquirir suprimentos. Se ele passar por isso, então ele deve demonstrar a sua força econômica com um depósito. Se ele falhar em qualquer ponto, então ele deve esperar 1 ano inteiro antes de tentar de novo. Ele fica chocado ao saber que o manual custa 2 ouros, mas felizmente ele ainda tem ouro com a venda da Demifruta. O Makoto fica surpreso ao ver o que estava no manual, e a balconista assume que as perguntas são muito difíceis para ele, mas o Makoto a choca quando ele afirma que estava pronto para fazer o teste agora mesmo. Assim que o teste começa, o Makoto pensa em como os problemas são adequados para o final da série escolar. E é muito fácil para ele por ele ser um aluno estudioso do ensino médio. O instrutor arrogante aponta o quão difícil é o teste, mas fica chocado ao ver que o Makoto já terminou, faltando mais da metade do tempo. Ele só pegou e fez. O instrutor pensa que o Makoto desistiu, mas vê que ele acertou todas as questões em tão pouco tempo. Isso faz o Makoto se perguntar o quão baixo é o nível de educação nesse mundo. O instrutor então lista os materiais que o Makoto deve reunir para o exame prático, mas diz a ele que, mesmo aventureiro de nível 50, teria muitas dificuldades de coletar esses itens. O Makoto ouviu falar sobre como esses materiais são raros, mas felizmente o instrutor revela que eles aceitarão itens de igual ou maior valor. O Makoto em seguida choca ele, colocando os itens que ele já possui na mesa, e explica que os recebeu durante uma viagem que ele fez. O instrutor questiona porque o Makoto não está animado, já que ele fez algo incrível hoje. O Makoto só pensa em como é difícil expressar emoções através da sua bolha de bate-papo. Depois disso, o Makoto pensa na Tomoe. Nós vemos que ela estava destruindo um monstro de alto nível facilmente, e explicando a eles o quanto eles deveriam estar encrencados com o fato de que ela poderia servir de sustento na sua base para subir de nível. Ela retorna ao mundo Demi com um caranguejo de um tamanho que ninguém nunca viu antes, enorme, gigantesco, e todos desfrutam de um banquete excepcional. Então ela é informada de que a Miu entrou no cofre da memória contendo todas as memórias do Makoto, que ela gravou. A Tomoe imagina que a Miu estava comendo todas elas. No entanto, ela chegou e descobriu que a Miu, na verdade, apenas as traduziu enquanto ela estava fora. Mas a Ema mentiu para levar ela para lá. Para que ela pudesse continuar traduzindo, a Tomoe não quer atrapalhar. Mas a Ema lembra a Tomoe que ela apenas voltou secretamente e se banqueteou secretamente com aquele caranguejo. Ela promete não contar ao Makoto, apenas se ela fizer o seu trabalho. Ela concorda em trabalhar, mas uma vez que a Ema se foi, ela começou a procurar mais dramas históricos para assistir. A Tomoe pergunta a Miu o que ela fez sozinha com o Makoto esse tempo, e a Miu fica desapontada ao saber que ela só observou ele dormir. A Miu começa a trabalhar em outra memória e se interessa por ela, quando ela vê uma arma que ela nunca viu antes. Em outro lugar, o Makoto não consegue ler um cardápio e pede uma bebida aleatória enquanto escuta pessoas falarem sobre como as abelhas vermelhas estão desaparecendo por conta do aparecimento de um caranguejo gigante.
A bebida do Makoto chegou, mas tem um gosto terrível e ele espera começar a gostar. Ele toma de novo, mas não consegue. Voltando a Demi, o fragmento da Tomoe termina o dia de trabalho, mas é pega roubando comida. O Makoto não fica chateado, enquanto ele também rouba uma comida para comer com ela. O fragmento explica que o clima temperamental fez tudo isso, e o Makoto determina que precisava resolver o problema, porque pode afetar os negócios. A garota então aponta que o planejamento da cidade ilusória começou, mas não parece certo, e o Makoto se pergunta se ele não explicou bem. Ele então nos explica afirmando que ele, sendo o único a ter mercadorias da Demi, pode causar muitos problemas. Seu plano é fazer com que os outros aventureiros entrem na Demi, então ele os enviará de volta com algumas coisas para estabelecer uma reputação favorável e espalhar rumores de que um fragmento de cidade ilusória estava ajudando o povo. Nessa hora, ele sente que a Mil está com algum problema. No cofre, a Mil estava exigindo ver mais gravações que a Tomoe gosta, mas a Tomoe explica que ainda não as gravou. A Mil ameaçou comer um raro programa remasterizado que não tem distorção ou comerciais e aponta como Makoto favorece a Tomoe. Nessa hora, o Makoto interrompe as duas e fala que está chateado pela Tomoe não falar com ele quando ela voltou. A Tomoe aponta como a Mil foi fisgada em dramas históricos também. A Mil se sente insultada por ser mencionada com aqueles shows chatos. E o Makoto ficou completamente chocado ao ver que o show que ela estava realmente viciada são animes antigos que o seu pai fez-o assistir e programas infantis de domingo de manhã. A Tomoe fica chocada quando ele permite que a Mil assista a eles, mas ele a avisa para não confundir o que vê com a realidade. A Tomoe quer ter permissão para assistir seus dramas, mas o Makoto exige que ela faça um relatório de tudo que ela fez e se prepare para receber uma palestra. Naquela noite, a Tomoe explica que a empresa com a qual o Makoto estava lidando é importante, mas eles têm integridade meio rasa. O Makoto elogia o representante por ser um cara legal e afirma que deseja já aprender negócios com ele. O Makoto aponta que só tem 2 camas e ele vai dormir no sofá. Ele observa as duas dormirem enquanto lamenta como ele agora tem uma fã de anime e uma viciada em dramas antigos. No dia seguinte, o Makoto se encontra com um alquimista do seu antigo grupo, porque ele concordou em ajudar a fazer a cura de Ambrosia. Por perto, o homem que procurava mais cedo não acredita que o Makoto já tenha completado o trabalho para a empresa Hambert. Ele instruiu seu assistente a reunir todos os aventureiros, porque está disposto a pagar qualquer coisa para garantir que a Hambert não tenha o que eles estão querendo. Pessoal, se vocês querem a continuação desse anime, por favor, um belo feedback pra gente e deixa aí nos comentários.